E diz assim, ó, Isaías 43:13. O epígrafo diz: só Deus resgata a Israel. E aí o verso 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem? Deixa que eu cate. Dá uma olhada para tua irmã e diga assim: operando Deus, quem impedirá? É baseado nessa palavra que eu quero falar um pouco de tudo aquilo que Deus tem feito por mim. Não, é baseado nessa palavra que eu quero falar do que Deus vem fazendo desde os primórdios, desde quando Ele existe. Porque ainda antes que nós viéssemos, antes que o sol, a lua, a água viesse a acontecer, Deus já se fazia presente, e Ele continua a operar na minha e na sua vida. Quando nós começamos a ler esse livro, nós olhamos para um Israel que está deprimido, olhamos para um Israel que está de cabeça baixa, porque eles tinham vencido, ganho, vivido vários momentos de triunfo, vários momentos onde Israel como nação pôde sentir a mão do Deus forte trabalhar em favor deles. Mas durante alguns longo tempo da vida do povo israelita, a Bíblia declara que Deus provou a esse povo. Eu preciso liberar uma palavra: Deus só prova quem Ele ama. Não, querido, talvez essa noite você chega aqui, você está dizendo: pastor, eu não estou entendendo por que tanta prova, por que tantas dificuldades. É porque você é amado de Deus, e quem é amado de Deus é provado. Aquele povo, ele está cabisbaixo, ele está deprimido. Eu vou dizer que no meio da prova é a oportunidade de você mostrar aquilo que você tem de melhor. É no meio da prova, quando você está sendo esmagado pelas adversidades, você tem a oportunidade de ser derramado azeite, azeite que cura, azeite que transforma, azeite que traz vida para outras vidas. Ei, querido, pergunta para o teu irmão: na prova está saindo azeite ou está saindo veneno? É na prova. É na prova que nós mostramos o nosso caráter. É na prova que nós mostramos por que nós estamos aqui. Eu conheço algumas pessoas que, quando estão bem da vida, ou bem com a vida, eles contam tantos testemunhos, contam tantos milagres, contam tantas bênçãos, que nós até acreditamos que é verdade. Mas aí, quando vemos Deus espremer, ele começa a murmurar, ele começa a questionar quem é Deus. Ei, a palavra que li hoje, não tira daqui não, deixa aqui, ó, aqui, que eu li hoje, diz: operando Deus, quem pode impedir? Deus é aquele que opera na nossa aflição, mas também opera na bondade. Deus é aquele que opera na alegria, mas também opera na tristeza. E é baseado nisso que eu quero contar para você que eu nasci num lar instável. Eu nasci num lar não, eu nasci numa casa instável. Uma casa onde acontecia um pouco de tudo. Meu pai e a minha mãe, eu nunca tive o privilégio de, como família, sentar numa mesa, num café da manhã com meu pai e minha mãe. Embora eu esteja aqui com os meus tenros 60 anos, eu não tenho registro na memória do meu pai pegar na mão da minha mãe, de uma palavra de afeto. Eu quero deixar um recado para você que é pai, principalmente pai de menina. Talvez por eu ter vivido tanto desafeto, por falta de paternidade, por falta de um pai que pegou na minha mão, por falta de um pai que pagou um sorvete, por falta de um pai que disse, que poderia ter dito: você é linda. Eu me tornei uma mulher amarga, uma criança triste. Pai, seja você o primeiro pai a dar um buquê de flores para sua filha. Seja você o primeiro pai a dar o anel de 15 anos para ela. Seja você o primeiro pai a dizer: eu te amo, para que quando ela crescer, ela não viva de amores dependentes emocionais, mas que ela possa dizer: eu já conheço o Pai aqui terrestre, e também já estou tendo a oportunidade de conhecer um Pai celestial. É esse que cuida de mim. Um pai ausente, um pai o qual a única expressão que vejo, lembro e passa a minha memória, um homem que espancava, batia na minha mãe, palavras fortes. A minha mãe enfrentou todos os pilares da violência doméstica. A minha mãe, ela era constantemente humilhada. Eu lembro que num dos últimos aniversários da minha mãe, a patroa da minha mãe chegou com uma travessa
mais ou menos desse tamanho. E o meu pai pegou aquela travessa e fez cocô em cima da travessa, para que nós não viéssemos comer aquela lasanha. Por incrível que pareça, aquela lasanha era algo importante para nós, era algo especial, era o presente, porque eu fui criada da seguinte forma: aos domingos, meu pai me pegava, levava no início da feira, ele ficava no bar tomando sua pinga, e eu esperava os feirantes jogar aquilo que sobrou para levar para colocar na mesa da minha casa. Então aquela patroa da minha mãe estava nos mostrando que existiam outras alimentações, que existiam outras oportunidades, mas o meu pai, através daquele jeito forte, ruim, mas uma vez ele fez a minha mãe se sentir pequena diante daquela situação. Eu lembro que nos dias de calor, meu pai fazia xixi na jarra, colocava dentro da geladeira para que a gente pudesse beber a urina dele. A minha casa era uma casa sem a presença de Deus. Talvez você está dizendo assim: pastora, minha casa também está uma bagunça, está uns palavrão, está saindo umas coisas esquisitas lá. É porque você está esquecendo de convidar Jesus para morar dentro da tua casa. Você está esquecendo de abrir as portas e dizer assim: não, o que eu tenho aqui em casa não é uma criança danada, não é aquele abençoado, não. O que eu tenho aqui em casa é a presença de Deus, e aonde a presença de Deus está, não nos falta nada. Eu lembro que numa situação de obstrução eu arrumei aqui agora, entupimento, uma situação de entupimento. O homem veio desentupir o esgoto ou a fossa que tinha dentro daquela casa, e ele fez uma vala, e naquela vala passava o xixi, o cocô, as funções fisiológicas das pessoas. A minha mãe, uma mulher deprimida, ela coloca um papelão em cima, e aquela vala ficou muito tempo no meio da nossa casa. Eu morava numa casa onde tinha 7 casas no mesmo quintal. Eu lembro que um dia eu estava comendo arroz com arroz. Eu olhei para aquela vala, naquele cocô tinha carne e tinha cenoura. Eu olhei para minha mãe e falei: mãe, nós não comemos carne nem cenoura. A minha mãe olhou, me abraçou e ela falou: filha, um dia tudo vai ficar bem. Ei, dá uma olhada para o teu amigo e diz: um dia tudo vai ficar bem. Deus, com o teu olhar de misericórdia, com o teu olhar de amor, nos tirou daquela casa e nos levou numa casa no centro da cidade, uma casa individual, e começou o meu tempo de alfabetização, o tempo em que a gente vai para a escola e começa a conhecer os amigos, começa a fazer amizade. Eu lembro que meus amigos, eles iam com caderno, com desenhos, com cadernos mesmo, eu ia com folhas separadas. Minha mãe não tinha condições de dar um caderno escolar para mim, sou filha única, e eu descobri na minha infância que eu necessitava, que a linguagem de amor era palavras de afirmação. Porque eu chegava em casa com os meus desenhos, eu dizia: pai, mãe, olha o que eu fiz. E meu pai e minha mãe não tinham tempo para olhar para aquele desenho, não tinham tempo para prestar atenção no meu desenvolvimento. Já vou deixar um alerta para a igreja de hoje: você pode brilhar aqui no altar, o que você não pode é ser um fracasso dentro da tua casa. Não, você pode ser profeta, você pode ser cantor, você pode ser um grande intercessor, mas se você estiver falhando como pai e mãe, não está valendo de nada o que você está fazendo para o Senhor, porque o primeiro ministério ainda continua sendo família, o primeiro ministério ainda continua sendo a nossa casa. Nesse mundo conturbado, eu encontro um senhor que frequentava a minha casa, tinha amizade com meus pais. De vez em quando ele levava alguma coisa em casa, e eu lembro que um dia eu vinha vindo com a minha folha, eu toda espoleta, porque eu sou espoleta, e eu toda espoleta, eu vinha vindo, ele parou e falou assim: ô Sandra, o que é isso? E eu disse: é meu desenho. Ele olhou e falou assim: nossa, como você é inteligente, como você desenha bem, hein, menina? Ei, quem sabe você vai ser uma moça que vai pintar quadros. E ele me abraçou e me deu um lápis de cor. Eu fui para casa tão feliz, foi o primeiro elogio que eu recebi. Eu me senti assim super criativa. Passado um dia, 2, talvez 4 dias, eu não sei, só sei que nós uma passada, eu passo e ele fala: Sandra, e aí, tem desenho novo? Eu falei: acho que tem. Fui lá, ele me elogiou de novo, elogiou o desenho e me deu uma lata de sardinha. Depois de algum tempo eu passo, e esse homem
É o primeiro homem que eu vou ter relações sexuais com ele. Ele me expôs no banheiro daquele mercado. Eu estava tendo um encontro com o pedófilo. Eu estava tendo um encontro com alguém que frequentava a minha casa, com alguém que era de confiança não sei, de alguém que era amigo dos meus pais. Ele, aproveitando a oportunidade da falta de carinho, da falta de amor que eu tinha dentro da casa, ele começou a liberar sobre mim palavras de afeto. E quando eu vi, com 8 anos de idade, eu estava sendo estrupada, e naquele lugar de dor, por incrível que pareça, era o único lugar que eu me sentia amada. Naquele lugar de dor, naquele lugar de vergonha, era onde alguém parava para dizer: você é bonita, você é inteligente, você vai ter um futuro, oh, querido. Que o teu filho, a tua filha, não precisa buscar lugares fora da casa para saber quem ele é. Que você possa usar as 5 linguagens de amor. Não importa o tempo difícil que você esteja enfrentando, que dos seus lábios saia a palavra de afirmação para essa criança, para que quando ela cresça, não sobe respingo de carência. Tem tantas mulheres adultas que hoje estão se integrando, ora aqui, ora lá, porque quando era criança não foi feita uma afirmação daquilo que ela era. Eu já preciso falar com você, porque eu tenho liberdade de bater esse papo com você. Nós que somos mulheres solos, nós que somos o quê? Tem pouquinho aqui. Mulher solo é aquela que é acima, pelo menos eu considero acima dos 35 a mais. Aquelas que são solteiras, divorciadas e viúvas. Essas são mulheres solos. Não, pastor, eu tenho uma menina de 15 anos que está chorando por causa de homens. Vara nela. A Bíblia diz que pode bater, corrige teu filho com vara, porque com 15 anos é muito cedo para chorar. Não, eu estou falando com mulher adulta, com mulher que sabe o que quer, com mulher que já conhece a sua identidade, com mulher que já tem uma estrutura. Eu quero dizer que você já é reconhecida no céu. Não para com esse negócio de fazer gabinete com a pastora, assim espero. Para de fazer, porque tem mulher que gosta de fazer gabinete com o pastor, né? Mas a daqui não, daqui são tudo curada. Olha que coisa mais linda do mundo. Eu espero você, mulher, você que é mulher solo. Para com esse negócio de fazer gabinete com o pastor. A pastora estava com o Pedro. Passou 15 dias, o Pedro largou de você. Pastor, eu estava com o João. Passou 20 dias, o João largou, eu estava com o Marcos. Ei, querida, seu coração não é a arca de Noé, para todo animal está entrando. Dá uma segurada aí. Você é obra-prima do Senhor Jesus. Ei, que negócio é esse de querer buscar afirmações e relacionamentos humanos? Você é mulher, você é joia preciosa. O Eterno tem alguém especial para você. Para de ficar se misturando no meio de bijuteria, dizendo mais, não, eu sei em quem eu tenho crido, e no tempo certo Deus irá trazer o melhor para mim, pois a Bíblia declara que eu não vou precisar correr atrás, Ele vai me encontrar. Deus vai te encontrar. Deus tem um encontro já contigo. No meio daquele relacionamento da pedofilia, eu não tinha para quem contar. Eu não tinha para quem dizer o que eu estava passando. Eu já vou contar o final desse desfecho, porque às vezes as pessoas perguntam: e aí? Depois de adulta, bem depois, a filha desse homem, os 3 filhos desse homem, eles são meus amigos. Nós frequentamos, eu creio que a mais amiga minha deve ter 2 anos mais velha que eu. Eu olhava para aquela menina, eu via aquele homem colocar ela nos pés e andar com ela sobre os pés. Eu via ele carregar aquela menina, e era aquilo que eu queria para mim. Eu não estava falando para ele que eu queria uma noite de sexo, uma tarde de sexo. Eu estava dizendo para ele: eu também quero ter um pai como você. Eu também quero poder ter um pai que me abraça, que me pega no colo. Mas infelizmente meu pai não entendeu, e aquele homem não tinha um caráter suficiente para me acolher como filha. Depois de adulta, há mais ou menos 4 anos atrás, a filha desse homem chega em casa, e ela diz: Sandra, meu pai está acamado, e já faz alguns meses que ele está chamando você, e eu vim aqui para buscar você para falar com ele. E eu sorri. Já estava pastoreando, já estava pregando, já estava vivendo uma outra história. E quando eu chego na frente do pedófilo, eu falei para ela assim: eu não posso ir porque eu estou no trabalho, mas fala para ele que no meu dia de folga eu estarei lá. E aí Deus falou para mim assim: você está preparado para encontrar com esse homem? Eu falei: Deus, eu já perdoei. E aí Deus falou para mim: então vamos fazer um tratamento antes de você ir lá. Vai no mercado
e compra uma lata de sardinha. Eu fui pela manhã, saí para trabalhar, passei no mercado, peguei uma lata de sardinha, coloquei na minha bolsa, trabalhei o dia todo. Quando foi à tarde eu cheguei em casa e eu falei, vou fazer uma macarronada. Quando eu fui abrir a lata de sardinha, eu lembrei da cena. Eu lembrei dentro daquele banheiro. Eu lembrei quantas vezes ele entrou dentro de casa, fez sinal para mim com os olhos, e eu tive que sair. Naquele momento eu dobrei os meus joelhos e eu orei, e eu pedi perdão. Pedi perdão pela ausência da paternidade dentro da minha casa. Eu pedi perdão pela ausência da minha mãe dentro da minha casa. Eu pedi perdão por eu ter ficado calado, sem ter alguém que eu pudesse confiar para contar. Respirei fundo e fui visitar aquele homem. Quando eu chego, aquele homem está deitado, bem mal. Está a esposa dele, todos do lado ali. E ele fala assim, Sandra, eu preciso pedir perdão para você. E eu dou um sorriso para ele e falei, ele já está perdoado. Ele falou, não, perdoado é só quando a gente confessa. E ele chamou a esposa para perto e disse assim, amor, eu estupei a Sandra quando ela tinha 8 anos. O cenário ficou pesado dentro daquela casa. Não tinha nenhuma pessoa que as lágrimas não derramasse. Eu, ele, esposa, filhos. Eu lembro a minha amiga me abraçando e dizendo, por que você não contou para mim? Ela tinha a mesma idade que eu. Falar o que para ela? E eu olhei para ele, abracei ele e falei, eu tenho que agradecer ao Senhor. Porque agora, como adulta, o Senhor está me dando a oportunidade de eu liberar perdão na tua vida. O Senhor está me dando a oportunidade de poder dizer que eu fui curada nessa área. Eu te perdoo, eu te amo, eu te respeito como pai. Eu te respeito como ser humano. Obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de quando eu chegar no céu não precisar justificar, porque eu achava que era eu que estava errado. Mas Deus me deu a oportunidade de voltar no meu passado e dizer, não, as dores do teu passado não vai atrapalhar o presente que eu já escrevi para a tua história. Eu estou declarando para você, igreja, que a frustração do teu passado não vai atrapalhar o presente que Deus está escrevendo na tua história. Aquele homem, depois de 4 ou 5 dias, ele morre. E a família chama eu para fazer o funeral dele. Tenho amizade com a família. Não tenho constrangimento de contar no altar, porque a família sabe, nós sabemos, eles sabem que eu não conto em mágoa. Eu conto como testemunho declarado de que Deus é aquele que pega as dores do nosso passado e faz transformar testemunho no presente. Estou crescendo nessa família desestabilizada, nessa falta de amor, sendo amarrada, presa pela pedofilia, um pai alcoólatra. E eu creio, eu não entendo, mas eu creio que foi assim. Esse pedófilo, ele me faz sentir a primeira vez a dor do abandono, porque naquele lugar é onde eu recebi elogios, aquele lugar é onde a minha autoestima era levantada. Com 12 anos, talvez eu com meu corpo, que já não era mais de criança, esse pedófilo me abandona. Eu estou indo para os vícios do alcoolismo, pelo vício do cigarro, porque meu pai e minha mãe tinham aquele negócio, vai lá acender um cigarro para mim, e nós acendemos o cigarro aqui, acendo ali. Eu com 12 anos eu já tinha o vício do cigarro. O meu pai, quando nós mudamos de casa, nós mudamos bem próximo a uma igreja evangélica. Todas as vezes a minha mãe, ela começou a se desenvolver no terreiro espírita, ali no candomblé. Todas as vezes que nós íamos para o candomblé, minha mãe pegava as roupas dela, as guias, os aparatos, e quando nós passávamos em frente da igreja, meu pai com 37 anos, ele ouvia aquele barulho de glória a Deus, aleluia. E aí meu pai dizia assim, eu não estou entendendo esses crentes, a vida está tão difícil, existem tantas barreiras, e ainda eles têm coragem de glorificar a Deus. Eu quero dizer para você que nós glorificamos a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele vai fazer. Não, eu não agradeço, eu não glorifico a Deus porque Ele faz milagre, eu glorifico a Deus porque Ele é o nosso milagre. Tem alguém que pode glorificar a Deus nessa noite? Quando um dia meu pai deixa minha mãe ir para o terreiro, e ali entra dentro da igreja. Dentro da igreja ele ouve uma palavra, e a palavra é essa: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando. Isaías capítulo 43, o verso é o 13,
E diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, nós começamos a falar de um profeta messiânico, aquele que começou a citar ou a revelar as qualidades de Jesus Cristo antes dele chegar aqui na terra. Isaías, ele era tão centrado e finalizado naquilo que ele tinha em Deus, que ele estava dando um alinhamento ao povo de Israel. O povo de Israel estava ferido, o povo de Israel estava machucado, e Isaías vem e diz: olha, eu conheço um Deus que ele é um Deus de resgate, que ainda mesmo antes de você passar por essas dores, que você passar por esse sofrimento, ele já se faz presente na sua vida. Isaías estava dizendo assim: olha, não importa o que você vai viver, existe um Deus que cura e deixa apenas cicatrizes para você contar testemunho. Ei, querido, eu vim aqui para dizer: Deus veio para resgatar a tua história. Deus veio aqui para dizer: o teu passado pode ter sido de dores, mas o teu presente é de testemunho, é de cicatrizes, para ser agente motivador de outras vidas. Eu sou Sandra Alves, nascida no interior de São Paulo. Eu venho de uma família em extremo estado de vulnerabilidade. Aqueles que já ouviram meu testemunho, eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho um propósito, que todas as vezes que eu chegar pela primeira vez na igreja, eu não posso perder a oportunidade de falar aquilo que Deus está fazendo comigo. Venho de uma família desestruturada. Nas minhas primeiras ministrações, eu dizia assim: na minha casa faltava comida, faltava higiene, faltava diálogo, faltava amor. Mas aí eu comecei a descobrir que na minha casa não faltava nada disso. O que faltava é Jesus Cristo. Não, talvez você chegou aqui e está dizendo: pastora, da minha casa o que está faltando é paz, o que está faltando é dinheiro. Não, nossa casa não está faltando nada disso. O que está faltando é a presença de Jesus Cristo, porque aonde há Jesus Cristo, nós não sentimos falta de nada. Meu pai, um homem alcoólatra, rude, ferido, um homem não realizado. Eu vou dizer que aonde tem uma mulher abacaxi, tem um homem banana. A minha mãe é uma mulher abacaxi. Minha mãe é uma mulher resolvida, uma mulher determinada, uma mulher que se a lâmpada queimasse ela trocava, se o gás acabasse ela fazia, se isso e aquilo ela sabia fazer. Meu pai, ela foi tirando a identidade de homem dentro de casa do meu pai, e o meu pai foi se escondendo dentro da bebida, porque bêbado ele era macho. Alguém já conhece uma história assim? Alguém já conhece aquela mulher abacaxi que pode deixa comigo que eu troco o pneu, deixa comigo que eu faço. Não, você é lento, você é burro. Mulher abacaxi, essa coroa que Deus te deu para você brilhar dentro da sua casa, e não para deixar esse marido frouxo, esse marido mole, esse marido preguiçoso. Conserta a sua coroa. A minha mãe tinha um homem frouxo, porque ela era uma mulher dura, uma mulher que tomava decisões no lugar de homem. O homem precisa ser homem. Não, pastora, mas é que quando acaba o gás, meu marido leva 5 meses para trocar o gás. Azar dele, compre Marmitex, porque se machucar o bolso ele aprende a ser homem. É simples assim. Não posso fazer nada, pastor, eu vim convidado. Posso fazer nada? Não, é que o meu marido gosta de ficar de videogame. Você casou com criança, casou com moleque ou casou com homem? Se posiciona. Se posiciona. Meu pai, ele se escondia atrás da bebida, e atrás da bebida ele virava homem. O homem que batia, o homem que agredia, o homem que falava palavras que deixava a nossa família abaixo de zero. A minha mãe começou a revidar aquelas palavras. Eu, quando criança, eu achava que panela, prato, garfo tinha asas, porque na minha casa voava. O meu pai era tão rude que nos dias de aniversário da minha mãe,
Ele teve a capacidade, quando a patroa da minha mãe veio e trouxe de presente uma lasanha, o meu pai fez cocô em cima da lasanha para que nós não pudéssemos comer. Uma família acorrentada pela maldade, uma família acorrentada pelo desânimo, pela tristeza, pela ruindade do dia a dia. A minha casa era uma casa pobre, porque aonde há o pecado há pobreza. Não seja profeta nessa noite. Aonde tem pecado tem pobreza. Eu fico preocupada quando o crente diz: pastora, eu sou pobre. Não, passar por aflições é normal. Agora, quando a pobreza bate é porque tem pecado. Eu vou explicar para você lá na frente. A minha mãe, o meu pai, ele tinha o costume, no calor, ele fazia xixi na jarra, para que nós chegássemos em casa correndo, pensando que era suco, e beber a urina dele. Meu pai vivia normal, de 24 horas, 25 ele era alcoólatra. A minha mãe, ela começou a buscar ajuda espiritual no centro espírita. Diziam que era encosto, que era Exu não sei das quantas. Ó, querido, eu quero dizer uma coisa para você: demônio a gente expulsa, caráter a gente trata. Não pode parar com esse negócio que você é acostumado a bater em mulher porque você está endemoniado, você é acostumado a roubar porque você está endemoniado. Isso é caráter, precisa de tratamento. Não, nós gostamos. Tem hora que o diabo leva um susto, porque a gente fala assim: olha, encontrei com o ladrão, ele está endemoniado. Ele fala: eu de novo? Não vai tratar do caráter não, crente. Não vai criar vergonha não, crente. A minha mãe começou a frequentar um terreiro espírita. Nós viemos da religião, eu vim junto com os meus pais de uma religião afro. Naquela religião afro, eu e minha mãe, meu pai, nós tínhamos por função, para passar de frente para ir para o terreiro, nós éramos obrigados a passar diante de uma igreja viva. Não, é isso, diante de uma igreja que, independente do problema que estivesse vivendo, eles tinham condições de dar glória a Deus e aleluia. Eu já começo a entender que quem serve a Jesus, ele não fica morto, ele vem para glorificar, ele vem para exaltar, ele vem, saia, caia, ele manda, súbia, ele vem para render graças a Deus que é tremendo. O meu pai, ele ficava indignado, porque no meio das misérias, aos domingos, eu e a minha família, nós esperávamos o término da feira para nós irmos pegar o que sobrou. Por muitas das vezes, eu ficava sentada na porta do restaurante aos domingos, esperando que alguém desse uma marmita para mim. O primeiro cachorro quente que eu comi na minha vida foi o cachorro quente de um casal de namorado. Quero contar um segredo só para quem está namorando. Quem está namorando aí? Está todo mundo casado? A moça, quando namora, ela tem estômago reduzido. Só depois que ela casa que ela mostra a verdade. Mas no namoro ela faz uma redução de estômago. A moça estava com o namorado, ela comeu metade do cachorro quente, ela falou: ai, não cabe mais. E ela jogou, e eu e o cachorro fomos para cima. Eu ganhei do cachorro. Agora a casa come o dela e do marido, né? Pede dois e fala como o meu e do marido. Naquela vida miserável, o meu pai, passando de frente de uma igreja viva, ele dizia assim: eu não entendo que no meio de tantas misérias, no meio de tantas dores, ainda existe um povo que está disposto a dar glória a Deus e aleluia. Eu quero dizer que aqui em BH ainda tem pessoas que estão olhando para a igreja Lagoinha e está dizendo: aonde no meio de tanta dificuldade, essa igreja achou forças para fazer uma conferência, levantou um povo para glorificar e dizer glória a Deus e aleluia. Meu pai morreu com 37 anos de idade. Ele entrou na igreja, recebeu a palavra, aceitou Jesus Cristo como Salvador. A palavra liberada ao meu pai foi essa: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Meu pai entregou a vida para Jesus, e na mesma noite ele morreu. Eu tenho uma palavra para você: se Deus tem um projeto de salvação na sua casa, nada vai impedir esse projeto. Meu pai morre, ficam duas pessoas, mãe e filha. Eu, uma filha rebelde, porque aos 8 anos de idade, por eu não ter tempo à mesa com os meus pais,
por eu não ter tempo de qualidade em família. Não, eu tinha um pai bêbado, uma mãe sobrecarregada. Até enquanto eu estou aqui no altar, eu nunca tenho uma imagem, nem um flash de que eu sentei um dia para almoçar com meu pai e minha mãe na mesa. Eu nunca tive um flash de que meu pai me abraçou e disse: Sandra, eu te amo. O que eu lembro é: sai para lá, você é marota, você é encrenqueira, você é elétrica. Até que eu encontrei alguém. Hoje a psicologia explica que me deu palavras de afirmação. Eu encontrei com um homem adulto, e eu aos 8 anos de idade ele dizia: você é linda, como você é inteligente, como você é dinâmica. E quando eu vi, esse homem me estrupou. 8 anos, aquele homem me colocou dentro do banheiro do seu estabelecimento, e quando eu dei por conta, os órgãos genitais estavam dentro da minha boca, os meus estavam na boca dele, e nós começamos a manter relações sexuais. Com 8 anos de idade, eu já era mulher de um homem não tão distante, de um homem que frequentava a minha casa. Eu preciso deixar um alerta para a igreja no tempo de hoje. Talvez você está tão preocupado em ser um sucesso no ministério, e ser um sucesso da sua carreira, e está se esquecendo de ser um sucesso dentro da tua casa. O primeiro ministério se chama família. Não, você pode ser profeta, você pode ser adorador, mas se você não souber ser uma bênção dentro da sua casa, você já é um fracasso como família. Eu não tive um pai que me abraçou. Eu não tive um pai que teve esse tempo de cura, como eu vi hoje, de quebrar orgulho e dizer: eu estou fracassado como homem. Meu pai morre e eu sou uma menina revoltada, uma menina cheia de marcas, ou melhor, cheia de feridas expostas, porque eu era uma menina que batia na minha mãe na rua, eu era uma menina que cuspia no rosto da minha mãe, eu era uma mulher que, quando aquele pedófilo me abandonou, você vai dizer: pastora, como o abandonou? Foi a dor que eu senti, a dor do abandono. Talvez eu com 12 anos, eu já tivesse perdido aquele formato de criança, e ele falou: não quero mais. Eu me senti sozinha, me senti jogada fora, me senti desiludida, me senti mal amada, e por conta de tudo aquilo, eu fui para o sexo ilícito. Não, prostituição não. Prostituição a pessoa paga. Eu deitava com qualquer um, em qualquer hora e em qualquer lugar. Uma vida suja, uma vida medíocre, sem nada de Deus. A minha mãe se escondendo na bebida a ponto de tomar de 2 a 3 litros de pinga por dia. Nos dias mais doloridos da nossa casa, a nossa casa tinha um esgoto dentro da casa, e eu lembro que um dia eu comendo arroz com arroz, eu olhei dentro do esgoto, começou a passar fezes com couve. Eu e minha mãe começamos a chorar, e eu disse para minha mãe: mãe, essas fezes não é nossa, porque nós não comemos couve esses dias. Talvez você chegou hoje aqui reclamando porque você comeu um ovo, reclamando porque você comeu uma carne mal passada. É porque você é ingrato, porque aquele que é grato, ele diz: eu dou graça em tudo, porque em tudo Deus é bom. Uma das piores lepras que nós podemos carregar é a lepra da ingratidão. Eu sei o que é fome, eu sei o que é comer resto, eu sei o que é ser usada sexualmente por pessoas, eu sei o que é ser descartada, carregando feridas, sangrando, sem ninguém olhar e dizer: eu posso te ajudar. Minha alma gritava, a minha alma pedia socorro. Eu louvo a Deus pelas igrejas que se levantam hoje, as igrejas, com todo respeito, as igrejas de parede pretas, que tantos zombos e questionam. Se não fosse elas, porque eu lembro que eu, bêbada, alcoolizada, com uma mini saia na porta da igreja, zombando de diáconos, sambando ali na porta da igreja. Às vezes os diáconos vinham para tentar me reter, e eu aí queria me aparecer mesmo, eu queria arrancar roupa, eu queria gritar, e as pessoas diziam: é demônio, saia, pomba gira. As pessoas que têm o título, porque tem pessoa que tem o título, 4ª pessoa da Trindade. Tem gente que é tão santo que ele não consegue nem se misturar. Ele é tão perfeito que ele só sabe cuidar de ninguém. Ei, querido, a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que crê não tenha feridas, para que todo aquele que crê não sangre, para que todo aquele que crê não se fira, mas sim tenha a vida eterna.
Rabaquinaia, sorre. Edei que manda, sube e desce. Enquanto eu prego essa palavra, eu queria pedir para essa moça que está de blusa branca, fique de pé um pouquinho. Relemanda Kirra, você é do Raiban aqui. Relemanda Kirra Fácia. Relomanda Ceia que ni refaz. Nós achamos que muitas das vezes o controle da nossa história está na nossa mão, mas o controle está na mão de Deus. Hoje Deus veio para encontro contigo dizendo: eu estou entrando dentro da tua casa. Alamando que ni refaia súbia. Porque tu disse: se eu não colocar a mão, a minha casa não funciona. Se eu não colocar a mão, a minha casa não anda. Deus está dizendo: pois eu tiro a tua mão hoje e coloco a minha mão dentro da tua casa. Só quem acredita levanta a mão, adora, exalta a Deus. Ele é poderoso. Poderoso. Ele é poderoso. Minha mãe, ela está lá no terreiro espírita, uma mulher fracassada, uma mulher cheia de dores. E quantas das vezes nós fazíamos aquele litrão de caipirinha, nós tínhamos uma garrafa de tubaína cortada, fazia aquela litrão de caipirinha, pegava o cigarro, sentava na frente da televisão e ficava assistindo R.R. Soares, com a perna cruzada, o litro de pinga na mão, a caipirinha, tomando a caipirinha toda fina. E aí o R.R. Soares dizia assim: você que está aí, que está com essa pinga na mão, Deus tem uma palavra para você. Sabe o que eu estou dizendo? Não importa onde você esteja, Deus vai te encontrar. Não importa no mais abismo que você ande, Deus vai te achar. A minha mãe, ela resolve fazer cabeça ali no terreiro. No terreiro, eu encontro a minha mãe com a cabeça raspada, o corpo navalhado, com giletes, amarrada num pano chumbo. Eu lembro que a minha mãe estava toda torta no chão, e as pessoas que estavam à volta dela, os cambonos, eles escarravam e a minha mãe lambia o escarro daquele chão. Eu lembro que a galinha passava viva, a minha mãe pegava a galinha na mão e rasgava a galinha no dente e bebia o sangue. Lá no terreiro, a minha mãe tinha o codinome de cavalo, mas graças a Deus que o Senhor alcançou a vida da minha mãe, e de cavalo ela passou a ter ser filho. Querido, Satanás quer fazer que você carregue um fardo pesado, mas Deus te chamou para ser filho, e filho carrega fardo leve, diz o Senhor dos Exércitos. Naquela vida de dificuldades, eu na prostituição, minha mãe no terreiro espírita, eu chegava seminua na porta da igreja para zombar das pessoas cristãs. Eu tenho uma senha para dar para você: quem zomba de quem serve a Deus verdadeiramente, ele só tem duas saídas: ou ele converte, ou ele morre. Ali naquela frente da igreja seminua dançando, as pessoas hiper mega cristãs olhavam e se escondia e entrava nas portas laterais da igreja. Mas uma criança curada, com 6 anos de idade, ela vinha ao meu encontro correndo. Ela não olhava o tamanho da minha roupa, ela não olhava o cheiro do meu pecado, e ela dizia assim: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu não sei se você pode olhar para o teu irmão e dizer: Jesus, Ele te ama.